algum anabolizante que seja o maior vilão em relação a isso? Eu Que acredito... você condenaria, você, gente, mesmo se você puder evitar usar esse, não evite. Eu acho que não tem um só, viu? Eu acho que o mais... não tem, dá para colocar tudo dentro de um saco, mas eu acho que o mais acaba Mais sendo prejudicial. prejudicial como um todo, assim, acho que a trembolona dá uma atrapalhada boa na galera, viu? Sabe por quê? Porque Aquela tosse de cachorro? E atrapalha muito a cabeça da pessoa também, entendeu? Sim. E aí sente mais a palpitação, aí fica mais ansioso, entendeu? Uhum. E aí junta os estímulos, junta o estímulo da O emocional, né? com o emocional, e a pessoa começa a sentir umas dores que não tinha, entendeu? Isso aí que é complexo. E por que é tão grave, doutora, quando a gente tem um infarto, ou uma parada, ou uma arritmia, quando você é tão jovem? Porque, na verdade, quando a gente é vozinho, eu sempre brinco que parece uma raiz, né? O sistema da coronária. O coração assim, é uma bolinha. E aí tem 3 vasos principais. E quando a gente vai ficando velho, esses vasos eles dão uns raminhos, assim, como se fossem umas raízes de árvore. Quando a gente é jovem, a gente não tem esses raminhos ainda, porque essa neovascularização, essa vascularização nova, ela depende de estímulos da idade. Às vezes nossas artérias vão ficando mais velhas, vai se fechando alguns canaizinhos, abrindo outro, igual varizes, né, que a gente vê. Às vezes estoura uma variz e sai um monte de raminho na perna, é mais ou menos isso do coração. O jovem não tem. Então, se a gente fechar uma dessas principais, a chance de ter um infarto fulminante é altíssima. E aí você vai falar assim, Fernanda, mas como que vai dar esse infarto do nada? É aí que tá, acho que é a pior parte do uso de esteroide anabolizante, porque não tem só uma formação, não tem só um motivo. Pode ser uma dissecção de coronária por estímulo de pressão alta, aí deu um pico de pressão, essa coronária rasgou. Pode ser. Pode ser a questão do entupimento por placa de colesterol, né? Placa de ateroma. Que essa é a mais tradicional. Só que, por exemplo, uma pessoa de 20, 30 anos não era para ter placa de coronária, entendeu? Mesmo usando anabolizante, não era para ter placa assim a ponto de obstruir uma placa de 90%. O que é o mais comum? Às vezes, esse fluxo de sangue assim batendo na parede do vaso faz uma lesão no endotélio, né? E aí o corpo é inteligente, fala, opa, vamos cicatrizar. Só que nessa de cicatrizar vem o tamponamento, né? Vem plaqueta, fibroblasto, não sei o quê, e forma esse trombo mole. E aí onde que obstrui agudo? Aí bloqueia. E também tromboembolia, né, doutora? Exatamente. Às vezes um trombo forma aí em algum forma outro do além, lugar. E tromboembolismo é um problema, porque forma no pulmão, forma no coração, forma na perna, forma no intestino, forma na cabeça. Né? Então, esse é um dos alertas, né, do pessoal. Que é o que você estava falando da tríade de Virchow, né? Na verdade, essas alterações que favorecem a alteração de coagulação, alteração... Então, assim, o anabolizante ele vai favorecer a alteração... A viscosidade, né? Mais viscosidade, vai alterar, vai dar lesão... É o sangue grosso, gente, aquele sangue grosso, gosmento. Que dá hematócrito de 60 ali, né? Hemoglobina de 20, é isso. E aí, o que acontece? Esse sangue já é grosso. A parede do vaso, ela fica machucada por toxicidade mesmo. Então, eu falei de cardiotoxicidade, mas é vasculopatia também. Então, esse endotélio fica mais friável. Tem mais radical livre, que é o pessoal gosta de falar que é inflamado, né? Então, tá inflamado ali. Tá na fase dos inflamados hoje. Tá inflamado ali e junta com essa questão de lesão endotelial, viscosidade e alteração de coagulação, de plaquetas, de formação de tampões no fígado. Então, tem todos esses componentes. Se você tá os 3 componentes, você fica muito mais fácil de formar trombo do nada, né? Êmbolo. Qual que é o mais drástico? Claro, cabeça e coração, né? Só que pulmonar, a gente teve um atleta, né, recente, que divulgaram como TEP, né, tromboembolia pulmonar. E às vezes forma um TEP grandão na artéria. Mas o que muda a artéria do pulmão? Não leva sangue pro pulmão no oxigênio, né? Aí, sem oxigênio, você morre, como se morresse. E eu acho que um ponto importante que a gente tem que puxar disso é que eu até tava brincando. Tem água aqui, doutora. Eu tava brincando com isso daí, mas não é coisa de brincar. Eu falei assim, o problema não é nem usar anabolizante hoje em dia. Você tem que ter uma equipe treinada para te atender na parada, né? Porque não é nossos ambientes não estão bem... Não são bem estruturados. Não. Em tese, ambiente fechado assim, tinha que ter um DEA, né? Tinha que ter o básico da... Ou as equipes treinadas com aquele suporte básico de vida, né? Então, assim, isso é bem complexo.
Eu não sei se na faculdade de educação física existe alguma instrução para isso. E pelo que eu sei, tem, mas é que aquela coisa, Não né? Você uma vez pratica, na né? vida. Se você não pratica, você não tem esse costume. Imagina numa situação de emergência, Não, e é muito ruim, o né? Aí, educador não tem como agir, né? e aí fica bonito a gente, como médico, assim, me falar, gente, reanima, coloca no chão, aqui no meio do peito, não sei o quê. Mas na hora que a pessoa vê na frente dela, entra em desespero também, né? Sim. É difícil isso daí. Mas o que isso tinha que mudar? Mais uma vez, a gente falando da educação. Estados Unidos, Europa, é ensinado o suporte básico de vida nas escolinhas. Para as crianças. Por As quê? Porque crianças já salva. sabem. As crianças sabem, tem o treinamento para ligar ao 90, né? Sim. Que lá é o caso, explicar toda a questão e elas conseguem atender os comandos dos operadores, ou seja, porque elas já têm alguma familiaridade, né, com a situação. Não é acha algo tão absurdo. completamente novo. E você acha que teve um maratonista que foi em mim esses tempos, faz uns 2 meses, que ele teve uma parada cardíaca e tal, acabou indo no hospital, não descobriram bem. Já era atleta há muito tempo. Era. Já correu várias maratonas. Deus abençoou, correu várias maratonas. Não, o que a gente vê muito... Assim, o pessoal fala muito do fisiculturismo porque é um esporte que chama muita atenção, chama muita mídia, né? E gosta do preconceito, né? Não E é bom adora. falar mal dos outros? Não O é povo isso? adora a fofoca. Mas a gente vê muito... Eu escuto muita história de pessoal que vai correr, que tem um mal súbito, assim, na corrida. Isso tem muito. E por cara de 40 anos, jovens, 27, sei lá, e simplesmente desmaia. Por coisa mais idiota, assim, vou te dizer. Mais idiota do que anabolizante. Que é assim, não suplementou direito os eletrólitos, estava muito desidratado. Um clima muito quente, o corpo não aguenta também. Então, assim, a orientação é cabível em todos os cenários do esporte, né? E aí, qual que é a preocupação? Essa reanimação vai fazer toda a diferença para a pessoa reviver e não virar um vegetal, né? E essa questão de desmistificar isso, sabe? De aprender mesmo, jogar no YouTube, digitar reanimação para leigos, BLS, né, que é suporte básico de vida. Porque se você fizer isso pelo outro que caiu do teu lado, você salvou uma vida, sabe? E teve esse paciente que daí ele estava no consultório e falou, da próxima você traz sua esposa que eu vou ensinar ela a fazer reanimação, então. Ele falou, credo, Fernando. Eu falei, não, ela tem que saber. Tem que saber. É que o pessoal não quer se preparar para a morte, né? Acha que, tipo assim, fingir que não existe é uma forma de inibir que o problema aconteça. Não, mas sem brincadeira, a gente ensina os familiares dos nossos pacientes. Insuficiência cardíaca é grave. Eu tenho insuficiência cardíaca, você não. Eu tenho muita mais chance de parar do nada do que você. Então, se você mora comigo, se você souber, você me ajuda, né? Sim. E conta como que foi esse maratonista que eu te interrompi. Não, é isso, que ele correu várias vezes, nunca deu nada, um belo dia teve um desmaio, e aí, graças a Deus, chegando ao pronto-socorro, assim, passando mal com tontura, foram deitar ele para fazer o eletro e evoluiu com parada cardíaca. Deu mais sorte que o juízo. Foi reanimado já em ambiente hospitalar, ficou tudo bem, só que não se descobriu a causa. Né? Depois de vários exames que a gente conseguiu deflagrar que era uma síndrome do QT longo, assim. Então, assim, complexo, né? Aí tem todo esse cuidado de alguns remédios que não deve usar, de acompanhamento, de implante daquele cardiodesfibrilador implantável, que ele já teve uma morte súbita abortada, né? Para ele poder voltar a correr, esse que é o plano, voltar a correr com saúde, né? Sem parar, vamos dizer assim. Então, é possível a gente praticar um esporte de alta performance desde que tenha um bom relacionamento com o seu médico, exatamente. Né? Não tenha medo de médico. Não pode fugir. Principalmente do coração, né? Porque chega um ponto que provavelmente a gente vai limitar esse exercício, sabe? Eu brinco assim que o cardiologista não tá aí para proibir exercício de ninguém, não. Tá aí para liberar, na verdade. Só tem uma doença que a gente proíbe, assim, de fato. Claro que doenças graves lá no ponto a gente vai proibir, né? Uma cardiomiopatia hipertrófica que a pessoa não tá aguentando nem andar direito. Isso aí não é meio óbvio. Mas, assim, síndrome de Marfan, aquelas aortas enormes, aneurismas lá que tem risco de romper, né? De rasgar também a gente proíbe. Mas um exercício, assim, do dia a dia, uma academia normal, vamos dizer assim, do não fisiculturista, isso daí não tem muito problema, né? Agora, tem uma doença que chama cardiomiopatia arritmogênica, que ela é uma doença genética que o exercício estimula o coração a dilatar mais. Olha que triste. Só. E aí, essa daí a gente tem que falar, zero. Não pode fazer nem muito esforço físico. É caminhada modo idoso só. Isso é triste, né? Porque a gente gosta de esporte. A vida rotineira pode ter. Vai ter normal, né? Do dia a dia, assim. Mas aí vai chegar um ponto que a pessoa nem vai aguentar muito mais, assim. Subir um lance de escada e tal, que é uma doença rara e grave, assim.
Mas do resto, quando a gente fala do fisiculturismo aí, voltando para o teu foco, o plano é isso, é pegar esse coração de atleta, que mesmo com a cardiotoxicidade, eu acho que é esse o nosso maior, está sendo a nossa maior dificuldade, ver até que ponto aquilo é coração de atleta e quando é o limiar que ele chega para abrir com insuficiência cardíaca de fração preservada. O que é? O coração estruturalmente ele está normal, está musculoso, mas ele está insuficiente ou não. Quando chega para o cardiologista, vou ser honesta, já chega ruim. Né? Porque o pessoal já não tem essa noção. Então, assim, já chega para mim já a gente não vê pesado. A gente não vê essa demanda, a gente não sente essa demanda, né, doutora? Por exemplo, um jovem de 19 anos, que foi o caso dos jovens que morreram ultimamente. Um tinha 19, outro tinha 27. Sim. A gente não tem uma rotina de fazer exames cardíacos. Você manda um menino de 17 anos fazer um exame? Não, e sabe que é um problema que a gente enfrenta? Que eu mexo com as doenças raras lá, que é muita gente jovem. E eu enfrento um problema porque a pessoa está com dor no peito, ou teve um desmaio, eu falo para ela no pronto-socorro. Aí vai no pronto-socorro falando que está com dor no peito, se sentindo mal, tonta, pode estar com os dedos roxos. O que geralmente fala assim, eletronormal, isso aí é ansiedade. Eu falo, gente, o jovem não tem direito de ter doença do coração, o pessoal acha. Isso é um problema. Só que quem usa anabolizante tem que falar assim, olha, eu faço uso de anabolizante, eu preciso ver se eu estou infartando, se eu tenho alguma coisa. Tem que ser meio chato, né? Dor no peito, falta de ar, esse cansaço que é incompatível com esforço, mesmo se você esteja acostumado, é bom dar uma olhada com esses exames básicos, né? E agora vem o pessoal fazendo esse eco-strain que vem, na verdade, alertando bastante, né? Os atletas. Sim, então, sim. isso vem se difundindo. Por que o strain? Porque ele consegue, de uma forma mais precoce, você ver que aquela parede não está se contraindo bem. Então, chama a atenção assim, para você ver o que a gente tem que melhorar aqui. Tem que melhorar o tratamento da pressão? Será que o coach vai ter que mudar algumas drogas? Vai ter que reduzir tal coisa? Porque a gente, antes fosse só esteroide anabolizante, né? Tem a questão dos ergogênicos juntos. Então, você maltrata teu coração ali, uma surra danada, estimulando ele a bater mais, né? Então, é uma farmacinha. É um combo, não é só alguma coisa. Não usam apenas hormônios, né? Usam clenbuterol, né? Usam outros a questão do diurético, né? Tudo isso ele atrapalha completamente a homeostase cardíaca, né? Fisiológica do indivíduo. E naquela fase pré-participação mesmo, que é onde pode acontecer, né? Igual aconteceu. Que foram as fases que aconteceram.